Olá, pessoal! Eu sou a Luiz Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a profecia do portão oriental de Jerusalém. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, onde eu gosto sempre de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia entre todos vocês, suas famílias, seus trabalhos, seus relacionamentos, muita alegria e também, gente, a esperança, porque em breve toda essa confusão que nós estamos vendo ao nosso redor, ela vai se encerrar com a graça de Deus Todo-Poderoso. E, como sempre, continuar a pedir que vocês continuem orando, todos nós continuemos a orar pela paz mundial, gente, pelo finalzinho da operação de rescaldo aí, as almas que estão perdidas no umbral, pelas cidades aqui do Brasil que foram sedes de Estação da Discórdia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, também pela primeira leva aí de órfãos das trevas que surgiram recentemente e também, gente, vamos pedir a intervenção pessoal do nosso Cristo amado junto a todos esses seres muito trevosos que estão chegando aí, já chegaram na nossa crosta terrestre e eles estão vindo muito bravos e com intenções nada boas, tentando se organizar para conseguir intentos muito ruins junto aos encarnados trevosos, poderosos que os servem. Então, gente, vamos pedir ao nosso Cristo amado, porque Ele tem o poder, sim, para dar uma paralisada aí nessa turma, né? Vamos orar, porque se todos nós orarmos, nós seremos ouvidos e atendidos. Então, gente, bora rezar, tá? Pois muito bem, como falei para vocês, esse vídeo de hoje é continuação do nosso vídeo anterior, de número 214, aqui no YouTube, aonde nós tivemos aí a visita do Dioclésios, que é um ser elevadíssimo da antiga Grécia, que ele militou e ainda milita na dialética, na arte da palavra, da comunicação, gente. E ele, inclusive, contou, que eu já falei para vocês, que o trabalho deles vai ressurgir mais forte do que nunca no mundo de regeneração, recuperando e trazendo para nós o belo com toda a sua maravilhosa extensão. E eu fiquei ali, né, pensando, falei, gente, isso vai ser muito legal. E olha o que ele falou para nós, ele falou assim, vai ser maravilhoso sim, minha filha, e a vossa língua, que é o nosso português, ela se presta muito a esse trabalho, porque ela é uma língua suave e musical, passando alegria e serenidade ao mesmo tempo. Lindo, né, gente? Eles são maravilhosos, né? E somente assim, né, para recordar, no episódio passado, eu fiz uma pergunta para ele sobre o livro da vida, tá? Que rendeu uma resposta espetacular. Quem está chegando agora, não assistiu, gente, corra assistir ao episódio anterior, tá? Que vale muito a pena, explica, tira dúvidas sobre todas essas questões aí do livro da vida, famoso livro da vida, né? E esse episódio aqui, então, ele é a continuação onde nós falamos
sobre a segunda pergunta que eu fiz, que foi sobre a profecia na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala da vinda do Messias pelo portão oriental de Jerusalém. Detalhe é que esse portão está fechado há cerca de 500 anos e ele foi fechado pelo sultão Suleimã, o Magnífico. E aí o nosso querido Dioclésios, né? Ele fala assim: é muito boa a sua pergunta, minha filha, e nós podemos sim te explicar para que você possa repassar essa informação a teus queridos ouvintes. Agora, antes da gente entrar na resposta, eu gostaria de dar para vocês um pequeno esclarecimento sobre essa questão, até para que possa contextualizar essa questão, para que todo mundo possa compreender melhor essa questão. Talvez muitos de vocês já saibam, já conheçam essa profecia, né? Mas talvez muitos outros não. Então, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho esse assunto para que a gente possa ter uma melhor compreensão, uma melhor visão geral sobre tudo. A cidade velha de Jerusalém, ela possui 8 portas que atravessam as suas muralhas, tá? Essas portas tem até nome essas portas, tá, gente? São a porta de Jafá, a porta de Damasco, a porta de Sião, a porta de Herodes, a porta dourada, a porta do esterco, a porta nova e a porta do leão, que também é conhecida como a porta de Santo Estevão, tá? No caso, essa profecia, ela fala da porta dourada, tá? E a porta dourada, ela é a mais antiga e tem um significado religioso especial. E ela era usada para o acesso ao Monte do Templo, tá? Conhecida também essa porta dourada como porta oriental. Ela era utilizada, pessoal, apenas sim por personalidades, tá? E foi por essa porta que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele entrou montado num jumentinho, no dia de Ramos, que o povo homenageava ele com ramos, né? Iam colocando ramos no caminho para que ele pudesse passar. Então ficou claro, né, gente? A cidade antiga de Jerusalém, arqueológica, lá tem 8 portas. Dessas 8 portas, nós temos a Porta Dourada, que é a porta das mais antigas, também conhecida como Porta Oriental. Por quê? Porque ela se volta para o Oriente, tá? Então, daí o nome, tá? E essa porta era uma porta importante que só era utilizada, assim, por personalidades, assim, sabe? Que chegavam em Jerusalém. Tanto é que a entrada triunfal que Jesus fez foi por essa porta. E essa porta é interessante porque ela está voltada para o Monte das Oliveiras. Essa porta, ela dá, gente, de frente para o Monte das Oliveiras, tá? E entre essa porta e o Monte das Oliveiras, existe um vale, que não é muito grande, tá? Que recebe o nome de Vale do Cedron, tá? Não confundam com o Vale do Hebron, que é outro vale maior que fica em outra localização, tá? Esse é o Vale do Cedron, ou Cedron, tem gente que fala Cedron, tá? Por que eu tô falando isso tudo, gente? Porque isso tudo é importante para a gente poder compreender a tal da profecia, tá? Essas profecias estão todas no Antigo Testamento, tá? E o que diz essa profecia? Essa profecia, ela consta em Ezequiel, tá?
capítulo 43, dos versículos 1, 2 e 4. E todas essas citações da Bíblia eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá na Bíblia, dar uma conferida, dar uma olhada, que gosta desses assuntos, vai estar tudo à disposição de vocês. E o que diz essa profecia? Vou dar uma lidinha aqui para vocês entenderem. Ele diz assim: então me levou à porta, o Ezequiel, a porta que olha para o caminho do Oriente, a porta dourada. E eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente, tá? Então, o que diz essa profecia? Essa profecia diz que a glória do Senhor vai retornar por esta porta dourada vinda do Oriente, ou seja, ele vai vir da onde? Do Monte das Oliveiras. Eu contei para vocês que o Monte das Oliveiras está a porta dourada aqui, o Monte das Oliveiras, e aqui no meio o tal do Vale do Cedron, ou Cedron, não sei como é que fala, tá? Então, gente, essa é a profecia do Ezequiel, mas tem mais umas profecias que elas vão se completando, tá? Pois bem, acontece que no século XVI, lá pelos anos de 1500, Jerusalém foi tomada pelo Império Otomano, porque aquela região, gente, aquela região já é tumultuada desde há muito e muito tempo, né? Então, Jerusalém foi tomada pelo Império Otomano e o sultão Suleimã, que era o chefe lá, né? Sabedor dessa profecia do Ezequiel, essa que eu acabei de ler para vocês, o que ele fez? Ele tomou providências para selar esse portal, esse tal portão dourado. Para quê? Para evitar qualquer tentativa política de rebelião do povo judeu e bem como também já cortar pela raiz um surgimento de algum Messias ou de alguém querendo se fazer passar pelo Messias, que era tão aguardado pelo povo judeu. E para completar a sua obra, o que ele fez? Ele fez construir na frente desse portão um cemitério muçulmano. Por que ele fez isso? Porque dentro das tradições do povo judeu, os sacerdotes judeus, eles não podem ter contato com mortos, tá? Com túmulos, sob pena de se contaminarem, tá? Essa disposição, ela está em Levítico, tá? Depois eu vou até ler para vocês, porque é muito interessante os detalhes. Então, dessa forma, o sultão Suleimã, o que ele fez? Ele duplicou os obstáculos ao retorno do Messias pelo tal portão dourado ou portão oriental, tá? O detalhe é que não sabia o sultão Suleimã que ele estava, na verdade, cumprindo outra profecia de Ezequiel, que dizia que o portão permaneceria fechado, lacrado, até o retorno do príncipe dos céus. Gente, é fantástico esse negócio. Eu fiquei assim, quando eu fui vendo, fui estudando na Bíblia, eu fui ficando assim, encantada com o negócio. E aonde que isso está escrito? Essa outra profecia do Ezequiel. Ela está no capítulo 44, nos versículos de 1 a 3. E olha só o que diz, eu vou ler aqui para vocês, porque é muito interessante. Então diz assim, ó:
Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, ou seja, a porta dourada, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Porque quem é que entrou por essa porta, gente? Jesus. Jesus entrou por essa porta no domingo de Ramos, quando ele fez a entrada triunfal. Interessante, né? Mas vamos continuar. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, que aqui ele estava se referindo a Jesus, né? Se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Essa profecia, então, pessoal, diz que essa porta permanecerá fechada até que o príncipe dos céus retorne por ela, tá? E deixa eu passar aqui. E o que é mais interessante, gente, é que não foi só Ezequiel que falou sobre essa profecia. Nós temos também que Zacarias, que foi outro profeta do Antigo Testamento, ele descreve como a porta e o caminho pelo cemitério se abrirão para o retorno do Messias. Mas antes de eu falar da profecia do Zacarias, eu queria contar para vocês um detalhe do Levítico lá que eu falei. O Levítico, ele é o trecho lá da Bíblia, desculpa, que diz que os sacerdotes não podem se contaminar. Eu vou dar uma lidinha aqui rápida, só para explicar uma coisa para vocês. Olha só que interessante. Diz assim: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, sua filha, ou por seu irmão, ou por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará, tá? Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria, tá? Então, gente, vejam só, por isso, por essa disposição lá do Levítico, é que o Suleimã, muito esperto, falou assim: qual que é o melhor jeito de eu impedir que qualquer sacerdote judeu queira entrar por esse portão dourado? Além de lacrar o portão com pedras, ele preencheu tudo com pedras, selou o portão. Na verdade, é um portão duplo, tá? Se vocês forem olhar no Google, vocês vão ver que é um portão duplo, né? Aquilo tudo foi selado, tá? E para realmente evitar, tá, que o Messias entrasse, o que ele fez? Ele botou um cemitério muçulmano, tá? Ou seja, se os sacerdotes não podiam nem se contaminar com os mortos da família, quem dirá com os muçulmanos? Então, Suleimã, e é muito interessante se vocês virem vídeos lá de Jerusalém, sobre essa questão, vocês vão ver, é muito doido o negócio, porque você tem a muralha, tem os portões e o terreno logo em frente, assim, gente, não tem nem calçadinha direito para passar, não. Já é um cemitério, cheio de túmulo, tal, aqui, acolá. Tá. Tem uns caminhozinhos só para você chegar no túmulo, mas conforme você chega na frente da porta, aquilo tudo é tomado por túmulos, tá? É muito, muito interessante isso. Eu quis ler para vocês, para que vocês pudessem, para que possa contextualizar melhor toda essa situação aí para vocês.
Mas, gente, vamos voltar lá para Zacarias, tá? Eu fiz esse parênteses aí para falar do Levítico. Vamos voltar para Zacarias. Qual é a profecia do Zacarias? Está lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Aliás, gente, nós aqui no canal aqui já tivemos a honra de receber, gente, uma mensagem de Zacarias. Vocês podem olhar os vídeos aí anteriores que tem vídeo dele, tá? Até vou deixar na descrição, quem quiser dar uma olhadinha, quem está chegando agora, ou quem quiser rever, muito interessante. Mas vamos lá, o que está escrito lá? Então, no versículo 1 ao versículo 4, o que Zacarias disse? Ele falou assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, tá? E haverá uma rachadura muito grande e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, tá? Então, o que diz essa profecia de Zacarias, gente? Ela diz que quando o Senhor retornar no dia do Senhor, o Monte das Oliveiras vai se partir no meio, no sentido Oriente-Ocidente, e que as terras vão se abrir no sentido Norte-Sul. O que se entende é o quê? É que vai abrir esse monte, vai haver uma grande rachadura no Monte das Oliveiras. Essa rachadura, que eu já contei para vocês que o Monte das Oliveiras está na frente desse tal Portão Dourado, que está lacrado e que tem um cemitério na frente. Então, o que vai acontecer? O Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, vai se partir ao meio, e que vai haver uma grande rachadura, que ela vai seguir da terra, ela vai seguir do Monte das Oliveiras, ela vai em frente, em frente, em frente, ela vai atravessar o vale do Cedron, perdão, vai passar pelo cemitério muçulmano e vai chegar até o Portão Dourado. E por onde ela passar, o que vai acontecer, gente? A terra vai se abrir para um lado e para o outro. Vai chegar no portão, tá? E esse portão vai ruir, vai se abrir, tá? Para quê? Para a passagem do príncipe. Muito interessante isso, né, gente? Dá o que pensar. E eu fiquei pesquisando aquilo tudo, lendo, não sei o que tal, e eu fiquei encantada com aquilo tudo, então eu resolvi perguntar para o Dioclésius. Falei: Dioclésius, isso é verdade? Isso vai acontecer mesmo? E olha a resposta que ele deu, gente. Ele falou assim, ele foi muito claro. Ele falou assim: essa profecia se cumprirá sim, e é justamente pelo motivo que você está pensando, é para demonstrar de forma cabal ao povo judeu que o Cristo Jesus é o verdadeiro e real Messias prometido, mas não um Messias violento e guerreiro, e sim um Messias de amor, paz, fraternidade, que traz a santa alegria de se operar no bem e na luz. Então, sim, haverá um movimento tectônico naquela área que fenderá o Monte das Oliveiras, bem ao meio, e provocará uma grande rachadura que atravessará todo o Vale do Cedron, chegando até a porta oriental de Jerusalém, que hoje está fechada, e que se partirá abrindo-se a passagem, tá?
E o cemitério que existe em frente a essa porta será afetado por essa rachadura, indo as sepulturas para cada um dos lados, pois que se abrirá um caminho por entre elas. Olha só, gente, isso abrirá passagem dentro dos preceitos judaicos para que o nosso mestre querido, devidamente materializado, passe por ele, retornando vitorioso e íntegro a Jerusalém, provando ao povo judeu, de uma vez por todas, que é ele o Messias tão aguardado e que não foi devidamente reconhecido quando esteve encarnado na Galiléia. Gente, sensacional um negócio desse, porque você sabe que quando Jesus vier, ele vai se materializar usando o elevadíssimo poder de ubiquidade que ele tem em milhares de locais no planeta. E um dos locais aonde ele vai se materializar vai ser justamente no Monte das Oliveiras, tá? E vai haver toda essa rachadura, vai abrir o caminho, não vai ter túmulo no caminho dele, porque vai um para o lado, outro para o outro, e ele vai ficar com uma linha reta, tá? Do Monte das Oliveiras até a tal famosa Porta Dourada, pela qual ele irá passar para que sejam cumpridas as profecias lá do Antigo Testamento e para demonstrar para o povo judeu, de uma vez por todas, que ele é o verdadeiro Messias, né? Eu achei sensacional, sensacional. Fiquei assim muito admirada. E aí o Dioclésias falou comigo, ele falou: você ficou animada? Foi, porque Jesus é assim, minha filha. Ele é um grande estrategista. Para ele não faz a menor diferença passar por aqui ou passar por ali. Você acha que Jesus vai se incomodar com isso? Mas como ele sabe que para o povo judeu é extremamente importante, ele vai passar por esse caminho com a mesma forma que ele tinha quando aqui encarnado esteve, inclusive usando a mesma indumentária para que não reste qualquer dúvida à humanidade, tá? E ele falou: lembre-se que o fenômeno da materialização será simultâneo em todo o planeta. E olha, gente, se vocês estiverem gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabem, né, gente? Deem seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Sai dessa turma aí dos 30%, venha fazer parte aqui do hall dos inscritos, que você muito vai nos ajudar, né? Enfim, mas eu então perguntei como é que a gente vai saber quando ele virá. E ele falou: vocês vão ser todos avisados quando da sua chegada, porque as trombetas celestes tocarão mais uma vez. Olha, gente, isso eu não sabia, tá? Até agora eu não tinha recebido essa informação. Eu sabia que as trombetas iam tocar antes do ápice da transição. Vai ter o grande silêncio, na sequência vai ter o toque das trombetas. Pois muito bem, então agora nós já estamos sabendo que antes da vinda do mestre, as trombetas vão soar de novo, tá? Bem interessante essa informação, viu? Vamos ficar ligados nisso. E ele completou e falou assim: depois ele mesmo vai apresentar os nossos irmãos estelares, vai nos apresentar os nossos irmãos estelares elevados, para que mais uma vez não haja qualquer dúvida quanto à benignidade desses seres. Porque nós temos que lembrar o seguinte também, que nesse momento, gente,
para nossa grande alegria, todos os seres trevosos desencarnados já vão estar exilados. E os seres extraterrestres não elevados, também vão ter partido, tá? Então, os seres que virão serão apresentados pelo próprio Cristo. Olha que coisa mais linda, gente. E aí o Dioclésio falou assim, mais para frente nós vamos explicar isso com mais detalhes, tá? Aí ele falou assim, a tua pergunta foi muito boa, você está mesmo atento aos sinais que te são enviados. E foi se despedindo, né? E ele falou, olha, a gente vai indo, já se faz tarde, a seara reclama o nosso trabalho e os trevosos continuam chegando sem parar. E temos que bem recebê-los e encaminhá-los a seus destinos, né? Porque vocês sabem que está vendo esse movimento, né? Nós temos seres trevosos que são menos graduados, digamos assim, que estão desertando das legiões trevosas, que já se ligaram que o negócio não vai ficar bom para o lado dos trevosos, e eles estão indo se entregar, eles vão se entregar aos missionários da luz, tá? Inclusive, muitos deles têm ido, têm se apresentado em outros lugares, como até centros espíritas, viu, gente? Tá? Isso buscando a misericórdia divina, e eles a obtêm, tá? Todo trevoso que se entrega, ele está obtendo, sim, a misericórdia divina, estão sendo acolhidos, estão sendo encaminhados a locais seguros, onde não haverá perigo de que eles sejam recapturados, porque o maior medo deles é esse, mas eles não precisam ter medo, porque as defesas são muito, muito boas que tem, né? Tem baterias e tudo para rebater qualquer tentativa de ataque, e lá eles são carinhosamente recebidos, são atendidos e vão para novas leituras áuricas que são feitas, e dali eles obtêm suavizações, que todos os que estão se entregando, gente, e todos vão ser exilados, que eu já contei para vocês, porque isso está no livro da vida. Porém, eles podem sim e estão obtendo suavizações nos seus destinos, nos seus exílios. Então, isso tudo, gente, é muito, muito legal. Então, o que a gente está vendo é esse movimento simultâneo. Nós estamos tendo essa quantidade de seres que estão se apresentando aos irmãos da luz, mas em contrapartida nós temos uma galera da pesada que está vindo lá das locas desmoronadas, que são seres assim muitíssimo trevosos, muito poderosos, muito antigos, inteligentes, que estão chegando na crosta terrestre. E eles estão vindo muito bravos, né? Convenhamos, porque lá, o lugar que eles moravam, está totalmente, o universo deles colapsou, tá? Que eles dizem que é o universo coisa nenhuma, é um astral super denso, que eles chamam de universo para ver se, né, se cola o negócio, né? Mas não é. Na verdade, é um umbral densíssimo mesmo, de abismo, de trevas, que está todo desmoronado já, porque ele vai sumir, porque a Terra vai passar para outro estágio de evolução, né? Então isso, gente, é muito interessante. E aí o nosso querido Dioclésias foi embora, né? E eu também vou aproveitar, espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo, gente. Não sei se foi muita informação que eu joguei em cima de vocês, mas eu vou deixar tudo na descrição, quem quiser dar uma olhadinha e tal, fique à vontade. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo e eu volto no próximo episódio aqui para poder estar junto com vocês, meus queridos ouvintes. Até lá!